só para lembrar, durante 14 dias no YouTube até o final do semestre. Tá? Então a gente acabou de fazer uma revisão do ciclo de dados monociclo, as primeiras etapas do ciclo de dados monociclo, de algumas unidades funcionais. Estando com dúvida, volta nas aulas anteriores aí, para quem está assistindo no YouTube. Então tá. Os próximos passos, que são os passos finais da nossa ULA, a gente tem que, do nosso caminho de dados, é justamente escrever, né? Ou a gente tem que escrever o resultado da nossa operação, por exemplo, se foi uma operação de soma, a gente tem que escrever esse resultado da operação de volta no banco de registradores, certo? Ou, em algumas situações, a gente está ainda querendo fazer um acesso à memória. Então, a gente fez uma operação utilizando a ULA para justamente falar onde na nossa memória que a gente está acessando, tá certo? Então, vamos tentar entender como que essas duas operações elas são implementadas aqui. Então, ó, vamos dizer que eu fiz a soma, né, uma soma ADD S0, S1 e S2. Aqui a gente já viu, né, perceba que as unidades funcionais, por exemplo, o banco de registradores, ele está aparecendo no desenho tanto da busca de operandos, quanto no desenho ali que a gente tem, que é do passo 4 e 5, que é a execução e a escrita de volta. Então, as unidades funcionais elas são compartilhadas entre as diferentes etapas. É importante colocar isso na cabeça. Mas vamos lá. Só para a gente entender como que a gente está, de fato, salvando as coisas aqui, por exemplo, primeiro na nossa memória. Vamos pegar aqui, porque esse exemplo aqui é o da memória. Vou pegar aqui. Load Word. Eu quero carregar no registrador S0. Posição 48. Usando o registrador base, sei lá, S1. Tá bom? O que acontece? Ó? O registrador base, ele vem da instrução. Tá aqui, S1. Aí o registrador base ele é enviado para a ULA. Certo? É enviado para a ULA aqui. E o 48 ela é uma constante, que também vem da instrução. Certo? Constante. É uma constante de 48 bits. É uma constante 48, mas é uma constante de 16 bits. Por isso que aqui no nosso caminho de dados, ó, tem esse 16 aqui. É para indicar que a constante é de 16 bits. O que essa unidade aqui faz? É uma unidade que a gente comentou na aula passada. É uma unidade de extensão de sinal. Estende o número para 32 bits. Então, o que ela faz? Ela tem como entrada um número de 16 bits. E ela vai lá e fala, beleza, agora esse número aqui é de 32 bits. Né? Tanto é que aqui na nossa saída a gente tem o número de 32 bits. Aí essa saída aqui ela vai justamente na ULA, ou seja, o número 48 está na ULA. A ULA vai fazer o cálculo do endereço e vai jogar o cálculo do endereço para a memória de dados, certo? Endereço. E aí o que a gente vai fazer? Beleza, eu estou usando o endereço, eu estou acessando o endereço tal porque eu estou querendo salvar, eu estou justamente querendo salvar. Então ele vai falar assim, ó, eu quero ler, né? Eu quero ler um dado no meu registrador. Aí a memória de dados, com base no endereço e sabendo que a gente está querendo ler da minha memória de dados, a memória de dados devolve o dado que a gente está querendo ler, que é o dado justamente na posição S1 mais 48. Esse dado ele vai para o nosso banco de registradores, porque a gente está querendo salvar ele no registrador S0. Como que eu sei qual que é o registrador que eu estou salvando? É justamente, ele também está codificado na nossa instrução e ele está falando aqui, ó, eu quero salvar no registrador S0. Certo? Então, aqui a gente acabou de ver a sequência, o fluxo de por onde que os dados e a instrução ela está percorrendo o nosso caminho de dados na etapa 4 e 5, no passo 4 e 5, para justamente implementar a leitura de um dado da memória para o banco de registradores.
Em outras palavras, como que o load word ele é implementado nessas etapas aí. Tranquilo, gente? Coloca aí para mim se está tranquilo. Tranquilo para o Túlio, para o Arthur. Sem perguntas? Só mais um que tá tranquilo, que aí metade da sala tá tranquila e eu posso avançar. Legal, então. Então, beleza. Uma outra coisa que acontece no passo 4 e 5 também é um desvio. Porque assim, o desvio, vamos lembrar aqui como é que é o desvio. Desvio é justamente um desvio, vamos falar assim, um desvio não condicional, né? Jump. Jump não, vamos falar o branch. Branch B é que. Como é que funciona, gente? Como é que é? Vamos fazer o jump, ó. Jump, endereço 1024. Vou fazer do B aqui que é mais fácil. Aqui. 1024. Então, o que a gente tem que fazer? Uma das coisas que a gente tem que fazer é justamente calcular, ó, beleza, eu tenho um desvio aqui de 1024. O desvio de 1024, ele justamente vem de uma constante de 16 bits. Olha aqui a constante de 16 bits aqui justamente, ó. A nossa constante de 16 bits, ela passa aqui pelo extensor de sinal e vira uma constante de 32 bits. A nossa constante de 32 bits, ela vai para a nossa unidade de cálculo de desvio. Isso aqui é a nossa unidade de cálculo de desvio. Nossa unidade de cálculo de desvio, ela justamente tem, né, vamos falar assim, isso aqui tudo, ó. O que é isso aqui tudo? Ela tem um somador e ela tem um cara que multiplica, né? Esse cara aqui é um multiplicador vezes 4. Vezes 4. O que acontece? O desvio aqui, quando a gente tinha estudado lá no conjunto de instruções do MIPS, esse desvio aqui, ele é um desvio relativo ao PC. É o contador de programa. E ele funciona da seguinte forma. Então, desvio relativo ao PC, ele funciona da seguinte forma. A gente tem que pegar o PC, né, se a gente lembra lá da conjunto de instruções, o novo PC, ele vai ser justamente o PC, né, mas mais o desvio. E o desvio aqui, na verdade, ele é computado, né, onde? O desvio ele é igual a uma constante vezes 4. Então aqui a gente está justamente fazendo isso. A gente está pegando a nossa constante, multiplicando ela por 4. Estou pegando a minha constante, multiplicando ela por 4 aqui e somando ao PC aqui, ó. PC. E aí aqui eu tenho para onde que eu estou fazendo meu desvio. Tá certo? Tranquilo, gente? Pergunta aí as dúvidas. Aqui é unidade de desvio. Cálculo de desvio. Assim, cálculo desvio. Condicional.
E aí, gente? Para Viviane tá tranquilo. Continuar avançando então. E aí, o que acontece? Como que eu faço para resolver? Como é que eu faço para resolver? Porque olha, a gente tem essa etapa 4 e 5 sendo usada para muitas coisas. Aqui nem está sendo mostrado na figura. Deixa eu ver se a próxima figura tem. Aqui, ó. A próxima figura tem, ó. Não, mas a próxima figura já é do processador inteiro. Então, ó, essa figura aqui, ela ilustra justamente os dois fluxos de execução. A gente tem justamente quando a gente quer executar uma instrução qualquer na ULA, tá certo? E quando a gente quer salvar, quando a gente quer carregar ou salvar um endereço da memória. Como que a gente faz isso? A gente une, né, as diferentes possibilidades de eu operar nas mesmas unidades funcionais para eu unificar essas duas diferentes operações que ocorrem na mesma etapa, vamos falar assim, né, e suportar diferentes operações. Eu utilizo esses caras aqui, que são justamente os multiplexadores. Porque o multiplexador, ele vai justamente selecionar o que eu tenho que fazer naquela etapa. Se eu estou lendo da memória ou se eu estou fazendo uma operação de soma. Tá certo? Vamos ver aqui então, por exemplo, como que uma operação de soma, uma operação de subtração, ela é executada, né? Uma operação de soma mesmo, tanto faz. Bom, ADD, aqui, ADD, S0, S1, S2. Novamente, a gente tem aqui, ó, o S1 ele está aqui e o S2 ele está aqui. Ambos eles vêm da minha instrução, certo? Ambos eles vêm da minha instrução. Eu pego esses dois operandos no meu banco de registradoras, o S0 ele vai para essa saída e o S1 vai para essa saída, o S2 vai para essa saída. Aí o que acontece? Como eu estou querendo executar uma operação de soma, o multiplexador ele tem um sinal. Esse sinal aqui, ele vem lá do opcode da instrução. O opcode ele passa pela unidade de controle e a unidade de controle manda um sinal de controle para esse multiplexador aqui. E aí esse sinal de controle ele fala justamente para o multiplexador, multiplexador, eu quero selecionar como entrada da minha ULA justamente a minha saída do banco de registradores. E aí ele vai lá e faz essa conexão aqui. Ok. Aí a gente prossegue. A ULA também recebe um sinal da unidade de controle para falar qual que é a operação para ser feita. E vai ser a operação de soma. Certo? A operação de soma, então, vai pegar as duas saídas e vai somar ela. E vai colocar o resultado justamente na saída, o resultado da soma de S1 mais S2. O S1 mais S2 está aqui, ó. S1 mais S2. Por fim, a gente tem aqui um outro multiplexador no final, que é para selecionar se a gente está pegando a saída que vem da ULA, que é justamente essa saída daqui, né, do S1 mais S2, ou se é uma saída da memória. No caso, como a gente está justamente selecionando a saída da ULA, de novo, a unidade de controle seleciona no registrador e fala, olha, a saída do meu multiplexador é justamente a saída da minha ULA e faz essa conexão aqui. Essa conexão, né? Então, a soma de S1 mais S2 é colocada na saída do multiplexador que faz o caminho até o banco de registradores. Por fim, chegou um dado aqui no banco de registradores. O banco de registradores tem que escrever o dado. Beleza, aqui, ó. Dado a gente já tem, que é justamente a soma de S1 mais S2. Mas onde que ele tem que salvar? Novamente, onde tem que salvar é justamente no S0, que ele vem da nossa instrução. Certo? Então aqui a gente meio que viu todas as etapas que acontecem na execução de uma soma, mas isso aqui, gente, vale para qualquer operação do tipo R. Esse mesmo caminho aqui só vai mudar, literalmente, qual que foi a operação
que foi selecionada para execução na nossa ULA, tá bom? O que muda? Seria basicamente isso, tá bom? Eu sugiro vocês a pegarem não essa figura aqui, mas a outra que eu vou mostrar ali, e de tentar ver como que a execução, por exemplo, de uma instrução do tipo de branch ou do tipo de load word, story word, ela é feita. Então vamos ver aqui, ó. Então esse daqui é justamente a nossa figura do nosso processador monociclo do MIPS. Então, falando grotescamente aqui de quais são as etapas, né? Aqui a gente viu, ó. Aqui a gente tem essa etapa aqui. Fazer azul. Aqui a gente tem a nossa etapa aqui, ó, justamente a etapa 1, a etapa de busca de instrução, certo? Essa etapa aqui é a busca da instrução. Busca de instrução, né? Aí logo depois da busca da instrução, a gente tem a etapa de busca de operandos. A busca de operandos ela é essa etapa aqui, ó. Certo? Depois a gente tem uma outra etapa aqui, que é justamente a etapa de execução, vou falar assim, ó. Execução. Ela acontece aqui, ó. Deixa eu fazer em outra cor. Execução. E por fim, a gente tem uma etapa aqui, eu vou tentar usar uma outra cor. Vocês me falam se ficar muito ruim. Acho que vai... Deixa eu ver se o rosa fica bom. Fica bom o rosa, gente? Acho que ficou, né? Deu pra ver. Aqui a gente tem a nossa etapa de escrita, né? A escrita do nosso resultado. Então, justamente essas etapas aqui, eu não sei se vocês lembram, mas na nossa aula lá, nas primeiras aulas de conceitos básicos, eu mostrei uma figura dessa no quadro e eu justamente desenhei no quadro cada uma dessas etapas que a gente tinha conversado ali, essas etapas do ciclo de busca, decodificação, execução da instrução, né? A gente tinha visto isso. E aqui nada mais é do que agora a gente consegue entender tudo que essas caixinhas fazem. Então, o que está acontecendo? Por que tem essas caixinhas aí? Tá certo? E aí, o que eu sugiro? Na hora que vocês forem pegar para estudar, pega cada uma daquelas instruções, certo? Tenta pegar uma do tipo R, uma do tipo J e uma do tipo I. E tenta executar. E aí você vai ver que realmente, ó, para executar eu tenho que selecionar esse cara aqui, o multiplexador ele tem que ser esse cara aqui, tá certo? Dúvidas, gente? Como é que tá aí? Contem aí das dúvidas que vocês estão tendo. Se estiver tranquilo, fala aí pra mim que tá tranquilo pra gente continuar avançando com a nossa matéria. Legal, tá tranquilo pro Arthur e pro João. Tá tranquilo aí, Guilherme, Túlio, Matheus? Perguntas? Legal. Matheus tá digitando ali, deixa eu ver. Não? Beleza então, gente.
Já que não tem dúvidas. E aí, a última pergunta que está faltando, né? A última coisa que está faltando no nosso processador, porque a gente tem o caminho de dados e tem o caminho de controle. O caminho de controle é justamente esse cara aqui, que está destacado em laranja. Então, esse cara aqui é o caminho de controle. Caminho de controle. Né? Ele está em laranja e eu escrevi em laranja de propósito. Porque o que acontece? Você tem justamente os dados. A nossa instrução, olha só que legal aqui, ó. A nossa instrução, ela está justamente entrando, ela é a entrada do nosso caminho de dados, na nossa unidade de controle. E aí, a unidade de controle, ela pega a instrução, decodifica a instrução e gera os sinais de controle, que são esses sinais em laranja. E olha, o que esses sinais eles estão fazendo? Eles estão justamente controlando as nossas unidades funcionais. Né? Então aqui, ó, a gente vê que ela seleciona os multiplexadores, certo? Ela fala o que a unidade lógica e aritmética tem que fazer. Né? Aqui está selecionando um outro multiplexador. Aqui ele está falando se a gente tem que escrever ou ler do nosso banco na nossa memória, tá certo? Então, na verdade, assim, essa figura aqui é caminho de dados, que está em preto, então o caminho de dados em preto, e o nosso caminho de controle em laranja. Então, o caminho de controle e o caminho de dados em preto. Né? Vou escrever aqui, ó. E basicamente isso é um processador. Isso que é o processador. Isso daí representa logicamente. E vocês veem que não é tão complexo de se entender assim. Por quê? Porque a ideia é como se fosse um algoritmo. A gente dividiu em várias partes, a gente quebrou, falou, ó, tem que fazer esse pedacinho, tem que fazer aquele, e no final ele suporta a execução de, vamos falar assim, 90% das instruções que o MIPS tem. Vamos falar assim, tá? E basicamente esse é um processador de propósito geral. Se você estiver ali todo empolgado com arquitetura de computadores igual eu estava quando eu estava fazendo a graduação, eu cheguei, estudei, aí eu falei, pô, mas e se eu quiser adicionar várias coisas, aí você consegue entender o que você faz, como que você faz para modificar esse projeto para acrescentar novas funcionalidades. Mas isso daí, ó, esse processador ele executa soma, subtração, quase todas as funções lá do trabalho, menos não, ele pode até, dependendo da operação, como você fez a sua ULA, ela pode até implementar divisão e multiplicação, tá certo? Mas, bom, é basicamente isso. Deixa eu ver o que tem no próximo slide já. Né? É falando um pouco das linhas de controle. Né? Então, vamos, antes de avançar ali para falar o que tem nas linhas de controle, tá tranquilo então, né, gente? Vamos, que a gente vai agora falar, ó, como que a gente controla, né? Como que a gente controla, como que a unidade de controle gera esses caras aqui. Como que essas linhas de controle são geradas. Vamos dar uma olhada nisso. Então, as linhas de controle a gente tem várias, tá, gente? Isso daqui, na verdade, ó, isso daqui eu quero deixar bem claro para vocês. O que vocês acham? Essas linhas aqui, elas dependem ou não? Isso aqui é específico do MIPS ou não? A gente pode falar justamente assim, ela não é, isso aqui é bem genérico, né? Linhas, né? Sinais de controle genérico. É claro que assim, né? O que eu quero dizer com genérico aqui, tá, gente? Olha, esses sinais de controle, de certa forma, né, semanticamente, eles estão presentes em todos os processadores. Porque, independente se é Intel, MIPS, ARM, RISC-V, né, você tem que ter um sinal de controle que fala o que a saúla tem que fazer. Né? Ou
se o PC ele tem que ser incrementado para buscar a próxima instrução, né? Seria esse caso aqui, ó. A gente tem que falar aqui que a ULA vai ter que fazer, de alguma forma. A gente vai ter que falar também se o nosso PC ele tem que ser incrementado porque a gente está pulando para a próxima instrução ou se a gente está fazendo um desvio. A gente tem que falar se a gente está lendo ou escrevendo na nossa memória de dados. Então, esses sinais de controle, de certa forma, eles estão presentes em todas as arquiteturas. A diferença é que, numa arquitetura, talvez ele não chame request. Ele talvez chama, sei lá, sinal zero, se o projetista de hardware é horrível e não soube dar nome para os sinais propriamente dito. PC, o cara pode ter um outro nome, mas esses sinais, de certa forma, eles estão dentro do processador, tá certo? Então, ó, a gente tem um sinal para falar qual que é o nosso registrador de destino. Tem um sinal para falar se a gente vai escrever no nosso banco de registradores. Um sinal para dizer qual que é a operação que tem que ser executada na ULA, né? Qual que é a operação não? Qual que é os operandos, né, que vão para a nossa ULA? Como que a gente vai fazer para incrementar o nosso PC? Se a gente tem que ler ou escrever na nossa memória de dados. E por fim, a gente tem que escolher se a gente vai escrever o conteúdo da memória ou a saída de um registrador, a saída da ULA no nosso registrador. Certo? Essas linhas de controle aqui, gente, ó, isso aqui, ó, vai ficar muito claro para vocês no outro trabalho, que não é o trabalho que está ali no Canvas, que eu já divulguei no Canvas, mas é um outro trabalho que eu vou passar para vocês. O enunciado vai ser liberado esse final de semana, porque vocês vão ter que implementar um processador. A gente vai ver como todas as coisas que tem que ser implementadas ali a partir da próxima aula, a gente já vai começar a matéria, né? Mas a ideia é que vocês vão ter que implementar um processador de 8 bits no Logicsim. E aí esses sinais de controle vão ficar bem claros, que eles existem em todos os processadores. Tá certo? E aí, uma pergunta, né? Eu falei assim, poxa, né? Como se a gente volta naquela figura lá como que a unidade de controle ela está gerando de fato esses sinais, né? Esses sinais, eles justamente eles são definidos, né? Sinais de controle eles são definidos. Sinais de controle. O que a gente tem acontecendo? Instrução vamos colocar em azul para ficar melhor. Instrução é usada como entrada da unidade de controle. Né? Unidade de controle decodifica instrução e gera sinais de controle. E aí, por fim, os sinais de controle são enviados para as unidades. E como que isso é feito? Né? Como que isso é feito? Bom, tem uma palavrinha-chave aqui, ó, que eu falei. Ó. A palavrinha-chave é essa daqui. Ó. Decodifica. Vamos lá. O que vocês acham? Se a unidade de controle ela decodifica a instrução, né, para gerar os sinais de controle, me diz aí, a grosso modo, como que a gente implementa, qual que é o circuito combinacional que a gente usa para implementar uma unidade de controle? Coloque aí no chat para mim. É o que o Matheus falou ali, ó. É justamente a nossa unidade de controle, nada mais né? A unidade de controle nada mais é que um grande decodificador.
E a gente já viu nas aulas de circuitos combinacionais que o decodificador ele usa uma tabela para decodificar. E essa daqui é a tabela de decodificação. Né? Então, olha só, todos aqueles sinais de controle que a gente viu ali, eles são gerados, né, com base na nossa instrução. Aqui é a nossa instrução. E aí ele vai falar, ó, a instrução é do tipo, sei lá, se a instrução é do tipo R, ele vai usar esse padrão aqui. Se a instrução é do tipo LW, ele vai sair com esse padrão aqui, né, essas saídas. Isso aqui são aqui seriam as entradas da nossa tabela, da nossa unidade de controle, né? Tá? Entradas, saídas da nossa unidade de controle. Que são justamente os sinais de controle. Então, se a gente quiser implementar, né, o processador do MIPS que a gente viu, é muito simples. Ó. Eu vou justamente, para implementar a unidade de controle, eu vou pegar essa tabela e decodificar a instrução segundo essa tabela. E aí eu sei o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que habilitar a saída qual que é a operação da ULA que eu vou ter que fazer, né? Qual que é o operando da ULA que eu tenho que pegar, se eu tenho que ler ou se eu tenho que escrever no meu registrador, quem que eu tenho que pegar para escrever no meu registrador, se eu tenho que ler ou escrever no registrador, e assim por diante, que são aqueles sinais de controle que estavam no outro slide. Certo? Diz aí, gente, tranquilo? Tá, perguntas aí? Vamos perguntar aí para os que estão mais calados agora. Né? Viviane está calado, o Túlio está calado, Guilherme está calado, Laura. Tranquilo. Legal. E aí, assim, pergunta, né? Pedro, tem que decorar isso para a prova? Não. Você vai ter que fazer um trabalho disso aí. Entendeu? Então, no trabalho, você vai entender como que a ULA, como que a unidade de controle, ela vai gerar os sinais para controlar o caminho de dados. Então, isso aí, se vai gerar 1, vai gerar 0, vai gerar 0, vai gerar 1, depende do processador. E a gente está mais preocupado em saber como que a gente gera isso. E você vai aprender isso, né, botar em prática no trabalho. Implementar esse decodificador aí e ver ele funcionando. Tá bom? Então aqui está um exemplo mais complexo, não vou entrar em detalhes disso aqui não, mas a gente está justamente falando aqui, ó, quais são, né, como que a gente faz a decodificação do opcode na nossa unidade de controle para cada uma das instruções aqui, load word, story word, print equal, e quais seriam justamente os sinais de controle que a gente geraria para cada um deles, certo? Vou entrar em detalhes não, porque isso aí é específico, né? E a ideia é saber o que está acontecendo. Então, vamos tentar executar novamente uma instrução do tipo R aqui. Vamos ver aqui como que a gente faria, né? Então, a instrução do tipo R, justamente considerando os sinais de controle, agora a gente já consegue falar melhor. Então, vamos fazer uma outra instrução do tipo R aqui, sem ser o Edge. Vamos fazer uma instrução, sei lá, do XOR S0, S1, S2. Então, ó, novamente, a gente tem nossos registradores sendo lidos, o nosso banco de registrador. O nosso sinal de controle de quem que a gente tem que selecionar para ser a entrada a segunda operando da nossa ULA é justamente a saída do nosso banco de registradores, então por isso que está em 0 aqui. A nossa operação de controle vai falar que a gente tem que executar a operação de XOR, que é a operação de ou exclusivo, né? OR.
Aí aqui a gente vai falar, ó, eu não quero nem ler e nem escrever na minha memória de dados, porque eu tenho justamente uma instrução do tipo R, eu quero no final escrever o registrador S0. Aqui eu vou falar assim, olha, eu tô querendo pegar a minha saída da ULA. Então aqui é bem interessante falar que ó, esse multiplexador aqui ele é invertido, tá bom? Ele é invertido. Só quer dizer que ele usa 0 para selecionar essa saída aqui de baixo, tá bom? Ele só inverteu o multiplexador. E por final, a gente tem esse dado, né, da operação XOR, ela sendo escrita no nosso registrador. E para falar que eu quero escrever no meu banco de registradores, eu coloco o meu sinal em 1 aqui. Então a gente está justamente vendo, né? A gente voltar na tabela e ver, ó, a instrução do tipo R, ela gera justamente esses sinais de controle. A gente vai ver que gerando esses sinais de controle, a gente justamente consegue controlar o caminho de dados. A unidade de controle está controlando o caminho de dados. Certo? E aí, falando propriamente, né? Porque a gente mostrou só uma coisa bem específica ali. O Vitor, a aula está sendo gravada assim, tá bom? Tanto no YouTube quanto no canal. Então, voltando aqui, justamente a gente acabou de executar a instrução do tipo R, e se a gente voltar lá, a gente vê que a nossa instrução do tipo R não está usando todas as unidades funcionais, né? E por que não está usando? Olha, ele não está usando, por exemplo, essa unidade aqui, que é a extensão de sinal. Por quê? A extensão de sinal é usada para instruções do tipo I, né? Instruções do tipo I. Por isso que ela não é usada. Por que a gente não está usando aqui? Me dizem aí, por que a gente não está usando a memória de dados? Por que a gente não está usando a memória de dados, gente? Para executar a instrução do tipo R. Justamente. É porque a gente está usando instrução do tipo R e memória de dados é usada em instruções load word, story word, certo? E a gente não está usando. É uma instrução do tipo R. Por fim, por que a gente não está usando a unidade de desvio? A gente não está usando a unidade de desvio porque a gente não está fazendo desvio. A gente usada em instruções de desvio. E a gente está fazendo justamente uma instrução de lógica aritmética, R. Então a gente não está usando ela. E quem que fala se a gente vai usar ou não, novamente, é esse cara aqui. É a nossa unidade de controle. E cadê o meu pause? Nossa unidade de controle está falando, né? Ele, em outras palavras, ele diz quais módulos, né? Módulos são usados. E ele está justamente falando que a gente não está usando eles. E aí ele desabilita. Os dados nem passam por lá. Vamos ver aqui o que tem no próximo slide. Então aí, gente, eu vou deixar isso de exercício para vocês verem como que funcionaria as instruções de outros tipos, por exemplo, os tipos de instruções de load word, back, fazer ali no caminho de dados, né? Como que acontece isso? Por exemplo, o load word, ele vai lá, busca a instrução e incrementa. Ele faz a leitura do valor do registrador, calcula o endereço da memória, né? Então, busca, lê, calcula o endereço da memória, usa o endereço para acessar o valor da memória e escreve. O que eu estou mais preocupado aqui nesse slide é só vocês se atentarem aqui, ó. Nisso daqui. Isso daqui vai motivar a gente, ó. Repara que o nosso load word precisa de cinco passos.
E enquanto o nosso B aqui, ele está precisando de 4 passos para ser executado, tá bom? E aí, por que eu estou querendo dizer isso? E o jump ali, ó, o jump a gente colocaria outras unidades funcionais. Mas por que eu estou querendo dizer isso? Porque o negócio é o seguinte, antes de eu entrar aqui, eu quero saber, gente, tem alguma dúvida até aqui sobre a questão da nossa unidade de controle, como é que a unidade de controle está pilotando ali o caminho de dados? Pergunta aí para mim. Quero ouvir perguntas. Quem que não entendeu? Eu quero ouvir aí como é que chama? A voz dos mais experientes aí, que já passaram pela disciplina antes. Tá confuso? Não tá confuso? Preciso de um feedback seus. Essa matéria é complicada, eu sei que ela é complicada. Vou deixar aí um pouquinho enquanto vocês ficam pensando aí. Fechando esse negócio aqui. Ó, a Laura tá digitando ali. Vamos ver o que ela vai falar pra gente. Enquanto isso, gente, quem tiver dúvida aí, elabora aí pra mim. Pode deixar? Tá sem dúvidas, Laura? Se tiver dúvida, é importante perguntar, gente. Não o quê? Tá com dúvidas ou não tá com dúvidas? Então tá. Tudo bem, gente. Então, quem for estudar depois, tendo dúvidas, lembrem, pode perguntar a qualquer momento dúvidas que vocês tiverem. Tá bom? Então, o que eu quis falar aqui? Ó? Recapitulando, eu quis falar aqui que o Load Word ele precisa de 5 passos e o Brent Equal ele precisa de 4 passos. Então, o que eu quero falar aqui? Na verdade, é muito legal esse processador que a gente estudou. Até agora a gente falou assim, a aula de dados aí, se a gente, o nome da aula, se a gente ler, é Caminho de Dados Monociclo, certo? E a gente até agora não falou por que ele é monociclo. Gente, alguém sabe me dizer por que é monociclo? O que quer dizer monociclo? Por que o nosso processador ele chama monociclo? Só porque eu quis? Exatamente. Ó, quem que concorda com o Arthur? Eu já falei exatamente, né? Então vamos passar. Pula a pergunta. Então, cada execução, uma instrução leva um ciclo para ser executada. Por isso que chama monociclo. E, na verdade, isso tem a ver com a nossa escrita na memória, escrita nos registradores, nos nossos elementos de memória. Porque lembra, o clock, né, que é o ciclo do clock, ele justamente ele vai lá e fala
quando que a gente tem que escrever na nossa memória. E aí, o que está falando no processador monociclo é que todas as etapas, independente da instrução que a gente vai executar, elas acontecem dentro de um período clock, ciclo de clock. Só que aí tem um problema. A gente acabou de ver naquelas etapas lá, eu acabei de falar, o Brent, né, ele gasta 4 etapas. A gente precisa de 4 etapas para fazer um Brent. Para fazer um load word, a gente precisava de 5 etapas. Para a gente fazer outras instruções, o ponto é que cada instrução vai precisar de um número de etapas diferente. Por exemplo, e se a gente contabilizar quanto tempo que gastaria cada uma das etapas, né, a gente falaria assim, se a gente está fazendo uma instrução que faz acesso à memória, a gente precisa de 10 nanosegundos. Se a gente precisa de acessar um registrador, a gente gasta 2 nanosegundos. E assim por diante, uma soma, 3 nanosegundos. Olha só que interessante, gente. Tá vendo aqui, é muito mais caro você ler da memória, escrever, acessar a memória, do que realizar uma soma. E é ainda mais caro você usar uma multiplicação. Uma multiplicação fazer uma instrução de multiplicação. Eu não sei se vocês já ouviram falar, comenta aí se vocês já ouviram falar, que instruções de multiplicação elas são muito pesadas, principalmente se elas forem operações de ponto flutuante. Certo? Não sei se vocês já ouviram falar disso, deixa aí nos comentários para eu ver. Só que, tipo assim, é por isso que eles falam, evita usar ponto flutuante, evita usar double. Por quê? Olha só, 10 vezes, quase, 10 vezes mais lento do que acessar um registrador. Então, assim, e o lance todo no projeto monociclo, ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O módulo mais lento determina o tamanho do ciclo. Isso daqui, a gente lá na ULA, a gente deu um nome para isso. Caminho crítico. A gente falou que isso era importante. Então, o que acontece? Se a gente está delimitando o caminho, né, o módulo mais lento, ele determina qual que é o desempenho do nosso circuito. Nesse caso aqui, por exemplo, a multiplicação é o nosso caminho crítico. Né? Então quer dizer que o meu ciclo ele tem que ser no mínimo de 20 nanosegundos, porque eu executo uma instrução por ciclo. E se eu tenho uma instrução que ela leva 20 nanosegundos, eu tenho que ter um tamanho de ciclo de 20 nanosegundos. Qual que é o problema disso? Para quem não visualizou isso, o problema disso é exatamente esse daqui, esse estudo aqui, ele é mostrado em detalhes lá no livro do Hennessy e do Peterson, que ele é do livro-texto da disciplina. Eles fizeram o que a gente chama de benchmark. O benchmark ele é um programa que ele analisa, que ele serve para avaliar o desempenho de uma arquitetura. Avalia o desempenho de uma arquitetura. Né? Uma arquitetura, por exemplo, um processador. E aí, esse benchmark deles, ele tem uma composição de instruções que é justamente a seguinte, 49% das instruções são do tipo R, 22% do tipo load store, né? Tipo load store. Load, 11% do tipo store, 16% do tipo desvio condicional e 2% do desvio não condicional. E aqui a gente tem o tempo gasto, né? O tempo gasto por cada instrução. Tipo dessas instruções. Tempo gasto por tipo. E se a gente fizer a média ponderada justamente do tanto de instruções que a gente tem no nosso benchmark em relação ao tempo que aquela instrução gasta, a gente vai ter uma média ponderada. Né? Eu estou ponderando aqui pela quantidade de instruções que eu tenho, né, no meu benchmark, eu tenho uma média de 18 nanosegundos. Só que o que acontece? No monociclo,
a gente tem as instruções, elas são limitadas pela instrução mais lenta de todas, que é a instrução de load word. Ou seja, se na média eu tenho 18 nanosegundos para executar uma instrução, só que o meu ciclo ele não pode ser menor do que 24, eu tenho o que a gente chama de um desempenho de 75%. 75% de eficiência, né? Eficiência. Tem vermelho aqui, ó. O que significa? Que o projeto do monociclo ele é só 75% eficiente. Porque mesmo se o meu programa só tiver instrução do tipo R, sei lá, ele vai ser altamente ineficiente o meu projeto. Então, assim, o monociclo é legal. Ele é legal para introduzir o conceito de como você constrói um processador. Só que ele não é um projeto usado na prática, porque ele não é eficiente. Imagina, eu vou te vender um processador que é... Ah, não, toma esse processador aqui, ele é 75% eficiente. Vai comprar. Isso aqui é uma coisa que é 100% eficiente. Então, beleza, gente. Eu vou parar a nossa aula aqui. A nossa gravação. Mas